Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente reunião da Comissão de Saúde, cumprimentando os senhores deputados que fazem parte da comissão, a todos que acompanham esta reunião aqui presencialmente, também os que acompanham através dos meios de comunicação, especialmente a TV Assembleia Legislativa. Discussão e votação da ata da reunião anterior já foi encaminhada aos gabinetes. Consulto os senhores deputados se há alguma retificação. Não havendo, coloco em votação. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Está aprovado. Ordem do dia, vamos passar a discussão e votação de requerimentos. O requerimento 222 de 2025 é de minha autoria, requer a realização da audiência pública semipresencial com a finalidade de apresentar o segundo relatório quadrimestral de prestação de contas do ano de 2025, pela Secretaria de Estado da Saúde. Em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação. Deputados que estiverem a favor, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Também de minha autoria, o requerimento 223, 2025, requer autorização para uso do plenário plenarinho deputado Paulo Stuart Wright, para o dia 24 de setembro de 2025, para a realização da oficina Alegria a Gente Cria, por solicitação da AMUC, que é a Associação Amor e União contra o Câncer. Em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra, está aprovado. Também de minha autoria, o requerimento 224/2025 requer a reversa e uso da sala de reuniões das comissões, sala 01, para o dia 6/8, por solicitação da Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina, para a realização de um evento intitulado Agosto Dourado, mês de incentivo ao aleitamento materno, que consistirá basicamente em uma roda de conversa com a participação de profissionais da área da saúde. Em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação. Está aprovado o requerimento. Nós temos discussão e votação de pareceres. Eu vou passar a um pedido de inclusão extra-pauta do PL 108/2025, de autoria do deputado Maurício Peixer. Nós só vamos aguardar a chegada da relatora, a deputada Paulinha, mas eu já consulto se há algum impedimento de incluí-los na pauta. É um projeto que declara de utilidade pública a Associação Catarinense de Portadores de Fibromialgia. Ok, se chegar o relatório aqui. Antes disso, então, tá bom, havendo concordância, então nós vamos incluí-lo na pauta, no caso da relatora chegar em tempo. Obrigado, deputado Maurício Peixer aqui. E deputado Júnior Cardoso, por gentileza, Vossa Excelência, para relatar os projetos que estão sobre a sua relatoria. Senhor presidente, deputado Neudi Sareta, os demais deputados desta comissão, muito bom dia. Cumprimentar também o meu chefe de gabinete, doutor Luiz, também doutor Carlos. Com alegria que passo a relatoria do projeto 174 de 2025, de autoria do deputado Fernando Krelin, que visa instituir a Semana Estadual de Conscientização para o Enfrentamento da Dor Crônica. Passo diretamente ao voto. De acordo com o disposto do artigo 144 e 209 do Regimento Interno deste Poder, compete a esta Comissão de Saúde analisar as proposições sob o prisma do interesse público quanto aos campos temáticos dispostos no artigo 79 do mesmo diploma regimental. Assim, vislumbro que o projeto de lei em referência
está em consonância com os princípios do Sistema Único de Saúde, especialmente os da universalidade, integralidade e equidade do cuidado, bem como com as diretrizes internacionais que preconizam o reconhecimento da dor crônica como a doença e o seu enfrentamento por meio de estratégias públicas estruturadas. Além disso, o reconhecimento oficial da data do calendário do Estado cria instrumento legítimo de mobilização intersetorial, podendo impulsionar campanhas educativas, capacitações profissionais, organização de eventos científicos e engajamento da sociedade civil. Vejo que é um projeto de extrema relevância. Ninguém quer conviver com dor, né? Especialmente aquelas que não têm fim, né? Então, entendo que é de suma importância a aprovação desse projeto, no sentido de trazer a conscientização e enfrentamento necessário. Ante exposto, voto com fundamento no artigo 144 e 209 do Regimento Interno pela aprovação do projeto de lei 0174 de 2025. Voto pela aprovação, senhor presidente. Obrigado, deputado. Está em discussão o relatório e voto ao projeto de lei 174/2025, projeto de lei do deputado Fernando Crelin, que institui a Semana Estadual de Conscientização para o Enfrentamento da Dor Crônica. Parecer favorável do deputado relator Júnior Cardoso. Em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação. Os que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto. Continua, Vossa Excelência, com a relatoria, senhor deputado. Seguindo aqui, nobre presidente, eu faço a relatoria do projeto de número 338 de 2025, de autoria do eminente deputado Fernando Crelin, que visa instituir a Semana Estadual de Conscientização para a Prevenção das Consequências da Escoliose, que, na verdade, é outro problema seríssimo. Passo diretamente ao voto. De acordo com o disposto no artigo 144 e 209 do Regimento Interno deste Poder, compete a esta Comissão de Saúde analisar as proposições sob o prisma do interesse público e quanto aos campos temáticos dispostos no artigo 79 do mesmo diploma regimental. Assim, vislumbro que o projeto de lei em referência ao instituir uma semana dedicada à conscientização sobre a escoliose contribui significativamente para a promoção da saúde pública, a difusão de informações preventivas e o estímulo à atuação intersetorial das secretarias de saúde e de educação. A proposta fortalece ações educativas e preventivas quanto a uma condição de saúde que afeta a qualidade de vida de parcela significativa da população, fomentando assim o diagnóstico precoce e o tratamento adequado. Ante o exposto, voto com fundamento nos artigos 144 e 209 do Regimento Interno pela aprovação do projeto de lei de número 0338 de 2025. Voto pela aprovação, senhor presidente. Está em discussão o parecer, o relatório e voto. O parecer é o projeto de lei 338/2025, que institui a Semana Estadual de Conscientização para a Prevenção das Consequências da Escoliose. Em discussão. Apenas eu queria lembrar, né, há dias atrás nós tivemos no plenário, né, uma palestrante, uma médica, né, se não me engano até de Joinville também, que falou inclusive sobre esse tema, né, que é uma condição que afeta, na verdade, a qualidade de vida, né, das pessoas, né, impacta nas suas atividades diárias, como o próprio autor aqui do projeto disse, e acho que é bastante oportuno também agora a aprovação desse projeto de lei,
sempre que se institui uma semana, o dia, né, não é apenas para simbolizar, mas para que, de fato, esse dia, essa semana ou esse mês seja usado, né, para que a gente possa esclarecer o máximo possível sobre a doença, sobre as formas de tratamento, né, enfim, e também sobre a busca e tratamento. Senhor presidente, se o senhor me permite, Pois não. a escoliose é um problema seríssimo e que as pessoas convivem com ele, com esse problema, deputado Maurício Peixe, e o nosso sempre médico que está aqui do lado, né, à base de medicamentos para minimizar dores e às vezes não buscam, né, o entendimento desse problema, né, levantamento de peso, subir escadas, movimento da vassoura e tantos outros, né, e que precisa com certeza desse olhar, e nós aqui somos protagonistas, né, desse grande momento de estar, né, promovendo esta semana de conscientização no sentido de estar buscando qualidade de vida para essas pessoas. Continua em discussão o relatório ao projeto de lei 338/2025. Não havendo mais quem queira discuti-lo, coloca em votação. Senhores deputados, senhora deputada, se estiverem de acordo, permaneça como se encontra, os demais manifestem-se. Está aprovado, então, o projeto que institui a Semana Estadual de Conscientização para a Prevenção e Consequência da Escoliose. Seguindo nossa pauta aqui, nós temos projeto de lei, deputada Paulinha, sobre a sua relatoria, que foi extra-pauta, incluído na pauta com a concordância dos senhores deputados. É o projeto de lei 108/2025. Passo a Vossa Excelência por gentileza, para fazer a relatoria do mesmo. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, meus nobres colegas. Então, trago aqui um relatório e voto ao projeto de lei 108, que é de autoria do nosso querido colega Maurício Peixe, cujo propósito, senhor presidente, ele trata o projeto de lei de alterar o anexo único da Lei 18.278, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública no estadual no âmbito do nosso Estado, para declarar de utilidade pública a Associação Catarinense de Portadores de Fibromialgia e Amigos, com sede em Joinville. O projeto, então, entra nessa casa com toda a documentação adequada. Diante disso, nós entendemos, na análise do próprio sistema, que a proposição ela é pertinente, converge ao interesse público, na medida também em que a entidade ela presta relevantes serviços de apoio social e orientação às pessoas com fibromialgia, atuando na defesa e representação dos seus interesses. Portanto, o nosso voto é pela aprovação. Está em discussão o parecer ao projeto de lei 108/2025. Com a palavra, o deputado Maurício Peixe. Bom dia, deputado Neodi, os demais deputados da comissão, agradecendo a deputada Paulinha pelo relatório, pelo parecer, pelo entendimento. Só destacar que a Associação Catarinense de Pessoas ou Portadores de Fibromialgia foi criada lá em Joinville. Eu ajudei a construir essa associação, que já tem uma utilidade pública municipal, que está tendo atuação em todo o estado de Santa Catarina. E, a partir disso, o que nós vimos foi um crescimento fortíssimo de associações em todas as regiões, cidades e região. Isso é importante porque avançou muito o entendimento, o conhecimento sobre esta doença, que acomete hoje em torno aí de 130 mil, 150 mil pessoas. E quanto mais ela é divulgada, mais pessoas se identificam, procuram médicos, procuram tratamento. E agora, para nossa alegria, também foi reconhecida a nível federal, faltando só a sanção do presidente, a fibromialgia como um PCD. A mesmo que nós aprovamos aqui na Assembleia Legislativa, que torna ela com os mesmos direitos. Lógico, quando ela se torna federal, os direitos delas se ampliam. E isso é importante, porque nós que temos pessoas bem perto de nós, pessoas que procuram com essa
patologia, elas começam a procurar soluções, ajudas e saber o que pode fazer para minorar a dor, o sofrimento delas. Isso está acontecendo, então é muito importante o papel que a Alesc destacou aqui, ela fez. Nós fizemos um fórum aqui, vários deputados se envolveram, agora com a carteirinha, precisa ampliar a carteirinha, porque temos poucas pessoas ainda que fizeram, em torno de 4.000 somente, e falta um pouco, lógico, lá na Fundação Catarinense de Educação Especial, né? Elas precisam ter um pouco mais de atendimento de pessoas para atender, para fazer um volume maior de carteirinha, que é uma procura muito grande. A Associação Catarinense, agora, eles vão ter um espaço, a gente está conseguindo espaço para eles poderem fazer a carteirinha também, ajudando a Fundação. Então, obrigado aí, deputada Paulinha. Obrigado pelo entendimento de todos. Continua em discussão, não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Os deputados, senhora deputada, se aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Eram essas as matérias que constavam na pauta. Eu passo a palavra ainda ao deputado José Milton para colocações gerais. Presidente, queria aproveitar todos os membros aqui, pedir um minuto da atenção dos senhores, até para duas pautas. A primeira, para fazer um convite para a 15ª Convenção Brasileira dos Hospitais, né, que é realizada pela FBH, a Federação, né, Brasileira de Hospitais, aqui em Florianópolis, do dia 24 ao dia 25 de julho, na próxima semana, aqui no Centro-Sul. É um evento nacional que será muito rico em termos de palestra, troca de experiências, informações. No momento, a tecnologia está entrando na saúde de maneira muito, muito forte, e esses congressos se transformam, na verdade, numa grande vitrine, né, de tecnologia, buscando, com isso, melhorar cada vez mais o atendimento aos pacientes que procuram os hospitais, que necessitam dos hospitais. Então, é um evento que acho que nós, membros da Comissão de Saúde, deveríamos, na medida do possível, prestigiar, acompanhar, até porque ali serão debatidos muitos temas de interesse dessa comissão. Então, em nome aqui da Associação dos Hospitais de Santa Catarina, a ESC, e também da Federação dos Hospitais Filantrópicos, a FESC, e também da Federação, que está aqui representada pelo Brás, que vai estar lá junto também, né, a quem agradeço a presença nessa reunião. Faço um convite a todos aqueles para estarem presentes. Apenas nem tenho autoridade para fazer esse convite, mas lembro, né, dessa data e da importância de nós, que fizemos parte da Comissão de Saúde, acompanharmos esse congresso como fonte de informação, de aprendizado e também de interação, já que é um evento a nível de Brasil que está acontecendo aqui, de um tema fundamental, que é a saúde, né? E, então, feito esse convite, agora do dia 24 até o dia 25, né, também, deputado Neudi, quero externar aquilo que a gente fez no plenário, a minha preocupação. Eu acho que a Secretaria da Saúde deveria ser convidada para o segundo semestre, para vir aqui na Comissão de Saúde, para a gente entender, né, essa política da Secretaria absorver hospitais municipais ou outros, né, para a sua gestão, né. A gente sabe que ainda muitos hospitais do Estado ainda precisam de grandes investimentos e que nós temos toda uma rede já montada pelo interior de hospitais filantrópicos e municipais, que precisa de uma política de reconhecimento, de apoio mais abrangente. A gente veja aí maternidades com muita dificuldade de se manterem abertas, a gente vê portas de emergência de hospitais regionais com prejuízo de 2, 3, 4 milhões por ano, por mês, para poder manter o atendimento, e a gente precisa olhar isso dentro de um escopo do orçamento da Secretaria de Estado da Saúde, enquanto é tempo, porque cada unidade que o Estado absorver para a máquina dele são recursos que são dispendidos. A gente sabe que, todo mundo conhece, de que um atendimento feito pelo Estado ele custa pelo menos o dobro ou mais do mesmo atendimento praticado por um hospital filantrópico
aqui no estado de Santa Catarina, e eu estou meio preocupado, porque eu vejo o orçamento da secretaria crescer a cada ano, e eu não vejo uma compensação em termos de remuneração para alguns serviços. Citei 2 aqui, que é as portas de entrada dos hospitais, deputado Maurício. Às vezes, uma pessoa com fibromialgia, ela vai ser atendida lá 4 horas da madrugada e o hospital vai ganhar 10, 11, 12 reais para fazer esse atendimento. É claro que não vai ter a qualidade que essa pessoa precisa. A mesma coisa são as maternidades. A gente observa hospitais como o de São Joaquim, que visitei dias atrás, com uma dificuldade enorme. E a gente sabe que ele atende pessoas ali num raio de quase 80 quilômetros, que só tem aquele hospital ali com grande dificuldade. Então, temos que criar políticas públicas que beneficiem todas as cidades. Nada contra Balneário Camboriú, apesar de ser uma das cidades que tem, né, uma renda per capita das mais altas do Brasil, com a qualidade de vida que a gente deseja para todos os habitantes do país, não só de Santa Catarina, mas nós temos populações aí que precisam de um olhar diferenciado do Estado para ter um atendimento de qualidade. Então, diante desse escopo, penso que a comissão deveria, para nós entender essa política, por que é importante, né, o Estado absorver alguns hospitais, como este de Balneário Camboriú, o que isso vai agregar na política estadual a longo prazo. E me preocupa também o comprometimento do orçamento da Secretaria de Saúde, que a cada ano cresce, e a gente não vê políticas públicas que vão fortalecer o sistema de saúde público como um todo. Era isso, deputado Sarita. Passo a palavra também ao deputado Vicente Caro Preso. Antes, deputado Vicente, só em relação a esse encontro brasileiro de hospitais, deputado José Milton, Vossa Excelência, se tiver disponibilidade, poderia representar esta Comissão de Saúde também nesse evento? Eu não sei se eu estou à altura, né, de representar os colegas tão inteligentes aqui que tem nessa comissão, mas eu vou me esforçar e me preparar para tal. A modéstia de Vossa Excelência também nos comove aqui. O deputado fica, então, também com essa missão. Deputado Vicente Caro Preso. Deixando emoções de lado, senhor presidente, senhores deputados, o que relatou o deputado José Milton Schaeffer é uma coisa que nos chama muito a atenção, né? Quando eu fui secretário de Saúde em 2017, 1/3 do orçamento do Estado era destinado a 13 hospitais. Se a gente juntasse as OSs, que o Estado absorveu mais 5, total de 18, mais o SAMU, dava praticamente a metade do orçamento da saúde. 18 hospitais. Então, assim, nós estamos, por causa de acertos políticos, nós temos até hoje 15,5. 15,5. É mais o Hospital de Palhoça, que vai ser construído para 1.000 funcionários e vai ser passado para uma OS. O governo está botando 145 milhões de reais lá, num acerto que fez na região que mais tem hospital público do estado inteiro. Nós temos 8, vamos ficar com 9. Palhoça vai ter o Hospital Regional de Palhoça. Esse hospital, Ruth Cardoso, eu não discuto o mérito. Não discuto o mérito. Quando eu fui secretário, eu vi a dificuldade lá. Hospital que está sendo absorvido. Eu estou falando em termos de orçamento da saúde, né? E de Joinville, que foi a metade da folha de pagamento assumida pelo governo do Estado, que também tem uma característica regional. Isso é uma situação que nós vamos ter que conversar, né? Porque, assim, tem hospitais minguando, tem hospitais com dificuldade, principalmente com características regionais. O que acontece, senhor presidente? As pessoas estão ouvindo a gente. Mas tem um acidentado na BR-280. Tem um acidentado na BR-101. Leva para um desses hospitais filantrópicos com características regionais. Ou vai para o hospital de Joinville, que atende as urgências, ou vai para o outro São José, lá de Jaraguá. Quando cai num hospital desse, o cara comprometido
fisicamente, ele, não raro, absorve uma vaga de UTI. Se absorve uma vaga de UTI, fica implícito isso, que ele não vai ter, não vai ter uma vaga para uma cirurgia eletiva, com uma valorização que foi feita pelo governo do Estado em cima de alguns procedimentos médicos de cirurgia. Então, a tabela que essa pessoa acidentada, que o SUS vai pagar, é a tabela simples que não é reajustada há 30 anos, em detrimento daquela pessoa que está esperando a vaga há 1 ano, 2, ou 3, ou 4 anos para fazer uma cirurgia de troca de coisa de joelho, fica adiada sem perspectiva, porque tem que fazer os exames de novo, tem que fazer a avaliação anestésica, tudo. Então, assim, é uma situação dramática que alguns hospitais estão vivendo, né, e estão deixando de faturar, assim, deixando de fazer cirurgias eletivas por isso. Então, eu acho que deveria haver alguma compensação a esses hospitais filantrópicos que dão conta de 70% da clientela do SUS, né, para que eles têm que fazer feijoada, têm que fazer encontro, têm que fazer não sei o quê, têm que pedir, parafraseando o governador, ajoelhar no milho e pedir para os empresários ajudar, né? Fazer a audiência para ganhar um troco a mais do governo do Estado, para pagar o custeio, porque essa situação, realmente, precisamos conversar sobre essa situação, né, e ver um meio de compensação para esses que não ganham nada, apenas o serviço que prestam. Não tem nenhum doce dado na boca desses hospitais, e sim uma situação dramática que eles têm que se virar. Está aí um dirigente da Associação dos Hospitais para falar para vocês. A situação é grave, a situação é ruim. E a saúde, assim, ela vai se espalhando e vai tendo dificuldade. Enquanto que a gente termina de resolver a cardiologia, é a dengue, depois da dengue é outra coisa, né? Então, não tem... As filas vão aumentando e não tem fim a saúde. Então, acho que é bom vir aqui, a gente debater um pouquinho sobre isso aí, para até a gente entender essas coisas que estão acontecendo. Obrigado, senhor presidente. Presidente, só uma consideração, não, né? Sou obrigado a falar um pouco sobre isso. Eu acho que é muito interessante o deputado José Milton fazer um requerimento à comissão para que isso aconteça, para o debate. Quanto mais a gente debater, entender o processo, melhora, com certeza. O que eu tenho visto é um crescimento no atendimento muito forte na saúde. Foi 1 bilhão e 600 milhões investidos a mais no ano passado na saúde, em cirurgias, né? Vou dar exemplo, o Dr. Vicente conhece bem de Joinville, o Hospital Bethesda, ele fazia em torno de 200 cirurgias mês, hoje está fazendo 1.100. Essa é a política de valorização hospitalar e, principalmente, das cirurgias a fila zero, né? A questão do Hospital São José, doutor Vicente, ele não é 50%, ele fica em 25% hoje, foram 48 milhões. O Hospital São José hoje está com 18 milhões de folha de pagamento mensal, tem 1.600 funcionários. O Hospital São José de Jaraguá precisa, o senhor sabe disso, tem o debate, só que o Hospital de São José de Jaraguá é de primeiro mundo. Você entra lá, o atendimento é fantástico, o imobiliário, tudo é muito bom, mas precisa o quê? Mais UTI, né? Ou atendimentos. E outros que a gente tenha visto no Estado. O governador Luiz Henrique, na época, dizia a saúde é um poço, um fundo de poço sem fundo. Porque bota, se não for bem administrado, ela realmente vai tudo pelo ralo, porque tem que ter uma administração boa para gerir a saúde, os hospitais e tudo, né? A cidade também. Então, por isso que é importante esse debate, a gente entender, porque a partir do momento que foi colocado Ruth Cardoso
para o Estado administrar, a pressão está vindo de todo lugar. Você acha que o Neudi deve já ter recebido de Joinville, do Conselho Municipal de Saúde, que quer estadualizar o Hospital São José? Vai resolver? Não vai resolver. Não vai, não adianta. Vai o Estado botar mais dinheiro, né? Jaraguá também, e vai vir muita pressão para nós para estadualizar alguns hospitais aí, porque abriu a porta, né? Então, acho que é importante a gente debater assim. Obrigado, presidente. Também entendo que é importante nós já tivemos alguma abordagem aqui, inclusive esta questão o Estado tem uma tabela complementar de pagamento das cirurgias eletivas. Então, quem faz a cirurgia eletiva recebe um complementar. Mas quando faz lá na emergência, não. Então, é um pouco isso que o deputado Vicente Caro Preso falava. Você ia fazer hoje uma cirurgia que não era de emergência, iria ganhar um complemento, mas cancelou porque foi ocupado os leitos com as cirurgias de emergência, de um acidente, etc. E tem que fazer mesmo, né? Não tem como deixar o acidentado. Só que, ao fazer, ele deixou de receber. Ele fez uma cirurgia, mas essa cirurgia não teve o complemento. Então, acho que essa é uma questão importante. E essa questão dos hospitais, sim, é importante a gente também entender, além dessa questão toda, do aspecto financeiro, por que este hospital, ou por que aquele, por que não aquele outro, né? Quais são os critérios que estão sendo usados. Então, acho bem oportuno nós debatermos isso no segundo semestre, sim. Ainda para complementar, deputado Maurício também, que é de Joinville, deputado Vicente, que é do Norte, mas nós todos, né? Deputado Júnior Cardoso, tem uma fila grande lá em Joinville, mas não é só Joinville, das cirurgias bariátricas. Então, essa é uma questão, até Vossa Excelência, deputado Maurício, que é o líder do governo, né? Que também... Eles estão pedindo, né, para fazer uma audiência pública aqui sobre cirurgia bariátrica. Já foi feito 3 ou 4 em Joinville, audiência pública, com a presença do secretário Diogo. Ele está cansado de debater isso, né, e para formar uma saída. A gente sabe os problemas que tem, as dificuldades que tem. Então, o que acontece lá? Primeiro, anestesia. Existe um grupo fechado de anestesia que não pode ser contratado ao jurídico, só ou a física, só o jurídico. Então, tem que fazer um contrato com eles. É um cartel. A anestesia é um cartel. Falta, por exemplo, o Hospital Bethesda, eles queriam fazer cirurgias bariátricas. Só que cirurgia bariátrica não é só a cirurgia, ela tem que ter um antes, um acompanhamento, orientação, e o depois também, e uma equipe completa, multidisciplinar. Então, só fazer a cirurgia não adianta, né? Então, tudo isso já foi muito debatido em Joinville. Falta de médico, tinha um médico lá que saiu, agora tem outro, só faz 3 cirurgias por semana, né? Agora o Mafra está fazendo também, vai fazer, e estão tentando acertar com o Hospital Bethesda. Só que tem uma fila de espera de mais de 1.000 pessoas. Imagina, fazendo 3 cirurgias por semana, como é que vai ficar, né? Então, é importante debater, mas já foi feito em Joinville já 3 ou 4 audiências públicas, sabe? Consulto se há mais alguma manifestação. Não havendo, agradeço, senhores deputados. Lembrando que estamos encerrando um semestre e logo vamos começar outro, né? Mas queria agradecer a todos aí pela compreensão e pelos trabalhos. Foi bastante intenso, né, esse período também de trabalho, e certamente no segundo semestre voltaremos também com muitos trabalhos da Comissão de Saúde. O deputado Júnior Cardoso, muito obrigado. Deputado José Milton Schaeffer, deputado Vicente Caro Preso, deputado Maurício Peixe, deputada Paulinha e deputado Maurício Scudilá, que também participa virtualmente da nossa reunião. Muito obrigado.